Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o Papo de Mãe, e no Papo de Mãe a gente vai estar falando um pouquinho sobre autismo. É um assunto bem delicado, muito interessante e que poucas vezes a gente ouve falar ou tem poucas informações sobre o caso. Então eu vim aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas, né, que nós estamos descobrindo e estamos pesquisando a respeito do autismo. E para você que não está entendendo nada, não sabe por que eu cheguei aqui com esse tema de autismo, será que algum dos meus filhos tem autismo? Por que eu vou falar sobre isso? Bom, se você já se interessou sobre o assunto, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, pessoal, eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre como o autismo entrou no nosso vocabulário aqui na nossa família, como o autismo passou a fazer parte da nossa vida, tá? Em primeiro lugar, para quem não sabe, meu filho Pedro Henrique, de 4 anos, é o meu caçula. Ele está sendo investigado, né, pelos médicos, se por assim posso dizer, para saber se ele tem o autismo ou não. Porque o autismo, gente, ele não é algo que aponte em exames de sangue. Autismo é uma doença comportamental, tá? Então, assim, muitas das vezes, quando a gente comenta com algumas pessoas que o Pedro Henrique tem, né, comportamentos que chamam um pouco a atenção, a gente desconfia que ele tem autismo, muitas pessoas falam assim pra gente: nossa, mas ele não tem cara de autista. Gente, autista não tem cara nenhuma. Autista é uma criança como outra qualquer que tem comportamentos diferenciados, sabe? Autismo não é características físicas. Por exemplo, você não consegue perceber que uma criança é autista só de olhar para ela. Assim, fisicamente falando. Por exemplo, síndrome de Down. Você consegue perceber que uma criança tem síndrome de Down de olhar, porque é uma doença que ela tem característica física. O autismo não tem. É uma doença comportamental. Então, tudo que é investigado no autismo é através do comportamento. Então, assim, a gente já deu o primeiro passo, a gente já aceitou que ele pode ter autismo, tá? E isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode ficar negando, porque a negação é um problema muito sério. O primeiro passo para você conseguir lidar com uma doença, seja ela qual for, é você aceitar que você tem uma doença, ou você aceitar que o seu filho ou sua filha tem uma doença e que precisa ser tratado. Porque quando você se nega a aceitar, você começa a atrasar o tratamento, você atrasa a ajuda dessa criança ou dessa pessoa, e aí sim as coisas se complicam. Então o primeiro passo foi dado, que foi a gente aceitar de que ele pode sim ser diagnosticado como uma criança que tem autismo. E é uma criança especial, né? Então, assim, primeiro passo foi dado. Segundo passo, procurar um médico, também já foi dado. A gente já procurou um médico, só que a gente está fazendo tratamento pelo SUS, então demora um pouco mais. A pediatra que acompanha ele desde sempre, ela também vê algumas características que precisam sim ser investigadas. Então ela encaminhou o Pedro para uma neuropediátrica, porque a neuropediátrica é que pode, de fato, avaliar e encaminhar essa criança para outros especialistas, para que juntos eles cheguem num diagnóstico. Então, assim, o pediatra em si, ele não vai detectar o autismo na criança. Ele vai encaminhar a criança ou adolescente para que seja acompanhado por um neuropediátrico. Então a gente já levou ele na pediatra, a pediatra já fez esse encaminhamento para a neuropediátrica e a gente está aguardando sair a vaga para que ele seja avaliado pela neuro. A gente já sabe que ele vai ter que passar por uma fono por causa da fala, do atraso da fala dele. E entrando nesse assunto, eu vou falar para vocês algumas características ou comportamentos que eu percebi
e que me levaram a refletir e a pensar se talvez ele pudesse ter autismo. E foi quando eu comecei a investigar sobre isso, tá? Então, eu vou comentar agora com vocês algumas desses comportamentos. E se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre esses comportamentos, que eu vá um pouco mais a fundo, mais detalhadamente, vocês comentem aqui embaixo, tá? Nos comentários, que aí eu gravo um outro vídeo falando mais assim abertamente sobre isso. Eu vou apenas citar alguns comportamentos, tá bom? Antes de falar desses comportamentos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cada criança é um indivíduo diferente. Cada criança, independente de ter ou não autismo, eles têm um comportamento diferente, tá? Então, assim, dentro do mundo autista, cada criança também é diferente. O autismo, se ele tiver, vamos botar aqui, 15 características do autismo, nem toda criança vai ter as 15, entendeu? Ela vai ter algumas, e dentro dessas características, cada criança vai se comportar de uma maneira. Por isso que eu falei para vocês que o autismo ele é detectado através de neuropediátrica, com psicólogo, com fono. Eles vão estudando o comportamento da criança para poder chegar de fato no diagnóstico, e eu sei que isso demora bastante. Mas vamos lá. O primeiro comportamento que eu percebi no Pedro Henrique foi o comportamento de andar com o calcanhar elevado. A gente sabe, o pediatra mesmo fala, que a criança até os 2 anos e 4 meses, ela precisa estar com os pés totalmente apoiados no chão. E quando a criança, passado desse período, ainda tem dificuldade de apoiar o pé completamente no chão, precisa ser investigado. O Pedro Henrique já tem 4 anos e ele ainda anda com o calcanhar elevado, bem menos do que antes, porque a gente tenta corrigir, tá? Mas só que ele ainda anda. Eu percebo que quando ele está com o calcanhar elevado, parece que ele tem mais segurança, tá? Mas essa é uma característica, é um ponto que me chamou muita atenção. Outro ponto é que o Pedro Henrique não gosta de barulho. Mas aí a gente tem 2 lados. Como assim 2 lados? Ele ama fazer barulho. Se você der uma bateria pra ele, ele vai gostar de tocar. Ele gosta de tocar bateria. Ele gosta de tocar pandeiro. Ele gosta de tocar guitarra, a guitarrinha dele de brinquedo, e ele fica com aquele barulho o tempo todo. Só que assim, ele gosta quando ele tá no controle do barulho. Então, pra ele, ok. Agora, quando ele tá em um ambiente onde tem muitas pessoas, muito barulho, muita gritaria, às vezes, gente, não é nem questão de gritaria, é muita conversa, som alto, muitas pessoas, isso mexe com ele. E ele não gosta. Então, assim, ele botava muito a mão no ouvido. Barulho, barulho, barulho. Ele fazia muito isso. Hoje em dia eu percebo que bem menos, mas ele já consegue falar, entendeu? Por exemplo, eu tava esses dias na igreja com o meu esposo, na igreja sede. E igreja, gente, é barulhenta, né? Igreja é barulhenta, tem músicos, tem, né, as pessoas, enfim. E eu lembro dele virar pra mim quando a igreja tava num momento um pouco mais barulhento, ele virou pra mim e falou: "Mamãe, você não grita não?" Falei: "Não, mãe, não grita não." E ele já ficou todo acuado perto de mim. Então aquilo já mexeu um pouquinho com ele. Eu tive que sair com ele de dentro da igreja, levar lá pra fora, né, pra ele dar uma respirada, tirar o foco dele daquilo ali. Só que nem sempre foi assim, gente. Em outro vídeo eu gravo pra vocês o antes de saber dessa possibilidade. Hoje em dia já consigo lidar com isso. Já consigo perceber que ele tá ficando incomodado e tirar ele dali pra ele tirar o foco, dar uma respirada e depois voltar. Então, barulho incomoda bastante ele. Ele tem uma mania de brincar com os carrinhos enfileirados e eu sei que muitas crianças brincam. Por isso que o autismo não é você ter uma característica e já querer dizer que seu filho é autista. Não. Precisa ser investigado, porque precisa ter várias características, tá, gente? Então, assim, ele brinca muito de enfileirar, mas é sempre a mesma brincadeira, no mesmo lugar, e você tenta tirar, ele não aceita, então é meio complicado. São sempre os mesmos brinquedos, tá? Ele ganha outros brinquedos, mas assim,
eu vejo que ele não dá muita importância. Ele gosta dos mesmos brinquedos, brinquedos que rodam, prendem muito ele ali, a atenção dele. Já peguei ele várias vezes brincando com a roda do carrinho, virar o carrinho de cabeça para baixo, assim, ficar brincando com a roda do carrinho. Isso chama muito a atenção dele. Deixa eu ver uma outra coisa, assim, que atraso na fala, tá? Ele teve um atraso muito relevante na fala. Eu sei que ele também usou chupeta, e a chupeta atrapalhou, mas ele já saiu da chupeta, mas ele ainda tem um atraso na fala. Uma outra característica também, gente, é que muitos autistas, isso, assim, não vale para todos, mas em alguns casos, as crianças ou adolescentes que têm autismo, eles têm um retrocesso na fala. O que é isso? Eu já vi casos, né? Já pesquisei, tem pais aqui no YouTube que tem canal só falando sobre isso. E os pais falando que o filho falava dentro dos seus limites, mas porque tem criança que nem fala, tá? Tem criança que tem autismo que nem fala. O Pedro Henrique, ele falou muito tarde mesmo. Demorou, acho que com 2 anos ele começou a falar poucas coisas, então ele falou muito tarde. Isso é um sinal de alerta. Se seu filho tem mais de 1 ano e 4 meses, seu filho não fala nada, procurem um especialista, porque criança que não fala tende a ter autismo, é bom pesquisar. Então ele falou muito tarde e agora com 4 anos, 4 anos e meio, eu percebi que às vezes ele tenta falar como se ele fosse um bebê. E isso é um retrocesso na fala. Isso faz parte do autismo, tá? Tem crianças que param de falar do dia para a noite. E tem crianças que têm esse retrocesso na fala. Querem voltar a balbuciar como se fossem um bebê. E o Pedro Henrique tem hora que ele vem falar com a gente como se ele fosse um bebê. E aí a gente tem que, né, filho, fala direito, não é assim que fala, ó, repete com a mamãe, é assim, assim. E aí ele vai e fala, mas isso é um sinal de alerta, então a gente tem que estar controlando, porque se você achar, ai, bonitinho, né, falando igual um bebê, e aí a criança volta, tem um retrocesso e pode até mesmo parar de falar. Então isso também é um outro sinal. Agressividade em relação a outras pessoas ou a outras crianças. Hoje em dia, o Pedro Henrique está já no seu 2º ano escolar, ele está no Jardim 2, então já tem 2 anos que ele está na escola, e essa agressividade em relação às outras crianças melhorou muito, muito, muito mesmo. Mas eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre a adaptação escolar, tanto da Maria quanto do Pedro. E vocês vão ver que realmente a do Pedro Henrique, o negócio ficou feio. Mas hoje em dia já é mais controlado, porque são os mesmos amiguinhos do ano passado. Então ele tá bem mais fácil de conviver. Mas ele, assim, por exemplo, ele não consegue dizer que ele tá bravo, que ele tá nervoso, que ele não quer mais brincar. Ele bate. Ele quer bater, ele quer morder, ele fica agressivo. Ao invés dele falar, ele age querendo bater e agredir outras pessoas. Então, assim, é bem complicado, tá? A agressividade faz parte. Ele é muito agitado. Ele é muito, muito, muito agitado. Então, no começo era até complicado, mas agora a gente já consegue lidar um pouquinho melhor com isso. O Pedro Henrique, ele também, assim, ele tem coisas que precisam ser feitas sempre da mesma maneira, porque senão ele não aceita. Um exemplo básico, a hora do banho. Quem tem que dar banho nele sou eu. O pai não pode dar banho nele porque ele arruma um show, não pode. Quem tem que dar banho nele sou eu. Então o banho é sempre comigo, né? No começo era muito difícil dar banho nele porque ele não queria lavar a cabeça, ele não aceitava lavar a cabeça. E aí a gente foi aprendendo a lidar com essa situação. Hoje em dia é bem mais tranquilo, então a hora do banho é comigo. Ele tem algumas restrições, assim, dele mesmo, tá? Em relação a comidas. O Pedro Henrique não come frango, o Pedro Henrique não come carne, o Pedro Henrique não come peixe. Ele só quer comer ovo, linguiça e salsicha.
Ah, mas é porque toda criança gosta disso? Não, é porque se ele comer carne, frango e peixe, ele vomita. Ele tem uma ânsia de vômito. E assim, é muito normal que crianças que têm autismo, elas têm uma sensibilidade maior no paladar. Então, muitas crianças não conseguem aceitar alguns tipos de alimento, tá? Mas a gente está trabalhando nisso e aos poucos ele vai aceitando. Ele já consegue comer um pouquinho de carne, bem pequenininha, assim, bem disfarçadamente, mas ele já come. Então, isso também é um sinal pra gente ficar atento, né? Prestar muita atenção. E que eu posso dizer, uma coisa, gente, que eu aprendi só na convivência e eu tenho aprendido muito. A gente sempre julga quando a gente vê uma criança chorando, uma criança berrando, uma criança gritando. A gente sempre quer falar assim, mal criada, que birra, porque a mãe não dá um jeito, porque o pai não dá um jeito. Gente, por favor, não façam isso, porque nem sempre é birra. Às vezes essa criança pode estar em crise, em uma crise que a gente olhando de fora não entende, não sabe o porquê. Mas para quem convive, para quem já sabe, entende que aquilo ali é uma crise porque ela não consegue se expressar. Aí você pode se perguntar, o Pedro Henrique faz isso? Sim, ele faz. Ele fazia muito mais antes, hoje em dia ele faz menos, mas ele faz. Por exemplo, um exemplo básico que eu vou dar para vocês. Meu esposo chegava do serviço e ele já estava esperando o pai com uma bola de futebol e o pai tinha que jogar bola com ele. E se meu esposo falasse assim pra ele, não, calma aí, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um café e eu já venho pra gente brincar. Ele se jogava no chão, ele chorava, ele berrava, ele gritava e nada fazia ele ficar quieto. Porque ele não consegue entender que espera, eu já venho. Ele não tem esse tempo de espera. Ele não consegue entender um não. Ah, mas quer dizer então que você vai falar sim pra tudo que ele quer? Não, não é isso. Mas é que a gente tem que aprender a lidar com a circunstância, com a situação. Então, o Pedro Henrique, se ele fala assim, mamãe, eu quero um pão com mortadela, e eu falo assim, tá, eu vou fazer, ele já começa a chorar. Porque ele acha que ele tem que pedir, tem que estar na mão dele. Então, senão ele entra em crise, realmente. Tem dias que são crise. E a gente que lida com crianças assim, a gente começa a entender quando é pirraça e quando é crise, porque tem diferença. Mas eu tô falando isso pra vocês para que não julguem mais. Quando você vê uma criança berrando, uma criança gritando, não julguem como sendo uma crise, como sendo uma má mãe, má pai que não consegue cuidar dos filhos, não. Entendam que às vezes essa criança pode estar em crise, gente, em crise. E é muito difícil. É muito desgastante para a família, para quem lida com a criança todo dia. É muito desgastante, realmente. Mas, enfim, essas são algumas coisas que acontecem por aqui. Agora vocês estão sabendo um pouquinho melhor, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comentem aqui embaixo. Se vocês querem que eu grave algum vídeo falando especificamente de algum desses comportamentos que eu citei aqui, porque assim, o Pedro Henrique ele ainda tá passando por avaliações, tá bom? Ainda não foi detectado, ele ainda não é considerado uma criança com autismo, mas a gente já trata ele como tendo um distúrbio sim comportamental que precisa ser cuidado. A pediatra dele falou pra mim que muito provavelmente ele vai ter que passar por uma terapia ocupacional. Ele não vai precisar de remédio, porque dentro do que foi relatado e dentro do que ela vem acompanhando, se ele realmente for detectado como uma criança autista, ele tá no nível leve, que é o nível 1, são 3 níveis de autismo. Então ele estaria no leve e isso se resolve, né, com terapia ocupacional. Então, assim, a gente tá ainda nessa fase, mas eu sei que Deus é bom, que meu filho é uma criança linda, que a gente ama ele independente de tudo. É desgastante às vezes, é muito desgastante, mas eu não troco isso por nada, porque ele também é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso, gente. E uma outra coisa que eu não poderia esquecer de falar sobre o autista é respeitem o espaço deles. Respeitem o espaço deles, porque assim, tem dias que ele quer abraçar todo mundo. Ele quer abraçar todo mundo. Ele é muito falante, ele é muito alegre, ele fala com todo mundo. Tem dias que ele quer abraçar todo mundo que passa na frente dele. Tem dia que ele não aceita o abraço. Tem dia que ele não quer um abraço, sabe? Ele pode falar assim, eu te amo, mas ele não quer que toquem nele, que abracem ele.
ele tem esses dias também. Então, assim, respeitem o espaço dele. E não só por ser autista, mas uma criança normal. Respeitem o espaço da criança. Se ela quiser abraçar, se ela não quiser abraçar, tá tudo bem também. Deixa a criança no espaço dela, entendeu? Acho que isso é muito importante. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueçam do like. Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E muito provavelmente eu vou vir com outro vídeo falando mais alguma coisa sobre autista, porque esse vídeo já está imenso, né? Então é isso daí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!